Eu convido você, vamos entrar na palavra, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 24. Essa mensagem que iremos meditar hoje é um dos assuntos que ultimamente tem comovido muito meu coração, tem falado muito comigo, e por onde o Senhor tem me permitido falar, em lugares que não há tema, em programações de igrejas que não tem tema, eu tenho falado bastante sobre isso aqui, e tem falado muito comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, todos acharam? Diz o texto sagrado: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ok? Eu vou ler aqui o mesmo versículo na NTLH. Diz assim: vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Ainda com a Bíblia aberta, vamos em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Hoje aqui está na Almeida, né? Eu prefiro, pode ser na NVI, na outra? Era a NVI que eu usava, né? Se puder. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Espírito Santo, essa é a sua palavra. E é impossível, Espírito Santo, nós compreendermos as Escrituras sem o seu auxílio, sem a sua iluminação. É impossível compreendermos a sua palavra se o Senhor não vier sobre nós com espírito de revelação e sabedoria, trazendo luz ao nosso coração, trazendo luz à nossa mente. Só o Senhor Espírito Santo é capaz de fazer isso. E Jesus disse que quando o Senhor viesse, o Senhor nos guiaria em toda a verdade. O Senhor nos auxiliaria. E o Senhor é o nosso auxiliador, é aquele que nos faz compreendermos a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, a obra de Cristo. É o Senhor quem nos auxilia. Por isso, Santo Espírito, precisamos de Ti para esse momento. Que não seja apenas informações, mas que tenhamos revelação pela Tua palavra por meio de Ti, Espírito Santo. Que sejamos transformados, que a nossa mente seja renovada por meio de Ti. Que venha o Senhor trazendo luz e fogo no nosso coração, a ponto, Senhor, de sermos transformados por meio da Sua palavra. Só o Senhor pode fazer isso, Santo Espírito. Nos levar em transcendência, vermos a pessoa de Cristo, enxergarmos o que Ele fez, à luz do Senhor, Espírito Santo. Só o Senhor pode nos trazer entendimento. Faça isso segundo a sua vontade, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu desejo nessa manhã falar com vocês sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. A nossa identidade, quem nós somos. E o primeiro versículo que eu li, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, do versículo 17
até o 24, que foi o que lemos, Paulo está falando da antiga vida sem Cristo e da nova vida com Cristo. Ele usa esses versículos do 17 ao 24 para falar do homem sem Cristo, da antiga vida sem Cristo, do homem não regenerado e do homem regenerado em Cristo. Ele fala dessas duas vidas, do homem sem Cristo e agora o homem com Cristo. Quando ele chega no versículo 24, ele agora está falando do homem com Cristo, o homem que está em Cristo. Ele diz no versículo 24: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo está falando para a igreja em Éfeso, para esses que estão em Cristo, para essas pessoas que estão em Cristo tendo uma nova vida. Paulo diz: revestir-se do novo homem. Parece que ao ler isso é contraditório. Eles já são novo ou não são novo? Quando Paulo diz revestir-se do novo homem ou se vestir do novo homem, Paulo não está dizendo para eles se tornarem novos homens, novas criaturas, porque eles já são novas criaturas. Eles já estão em Cristo Jesus. Eles já são salvos. Paulo agora está se dirigindo aos salvos, a pessoa regenerada, a nova criatura. Quando ele fala revestir-se do novo homem, ele está dizendo: tenham a mentalidade, tenham a ideia, compreendam de que vocês são novas criaturas. A prova disso é o versículo 23. Põe para a gente o versículo 23. Olha o que Paulo diz no versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. E 24. E revestir-se do novo homem. Então a ideia de Paulo é a seguinte para eles: vocês estão em Cristo. Vocês são salvos. Então vocês precisam, a mente de vocês precisam ser renovadas. A mente de vocês precisam ser renovadas no modo de pensar, para vocês compreenderem que vocês são novas criaturas. Vocês são novos homens. Revestir-se do novo homem, vocês precisam ser transformados no entendimento para entender que vocês são novos homens. E esse novo homem, Paulo diz, é criado para ser semelhante a Deus. Nova criatura, criado para ser semelhante a Deus. Então Paulo está dizendo, o novo homem que o Espírito de Deus está fazendo em vocês, por estar em Cristo Jesus, olhe para mim aqui, gente, Ele está fazendo vocês se tornarem criaturas parecidas, semelhante a Deus. E esse foi o plano, o propósito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus criou o homem e a mulher. Deus, na criação, Ele vai criando tudo. Cria os céus, cria a terra, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, Ele vai criando animais, Ele cria árvores, Ele vai criando. Chega no sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, é chamado pelos teólogos de imagodei. Imagodei, a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança do Criador. Em Gênesis capítulo 1, a gente observa muito essa palavra, que Deus criou os animais, e os animais iam sendo
reproduzidos conforme a sua espécie. Eles foram criados, os animais, e eles iam sendo gerados, reproduzidos conforme a sua espécie. Os animais terrestres, selvagens, os do mares, eram criados e eles iam reproduzindo conforme a sua espécie. Quando ele chega no homem, a Bíblia diz que Deus o criou à sua imagem. O homem não foi reproduzido conforme uma outra espécie, como os animais foram. O homem foi reproduzido à espécie de Deus, à imagem de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Tudo Deus vai criando, tudo Deus vai fazendo. Quando ele chega no homem, ele faz o homem parecido com ele. Essa é a ideia, a imagem e semelhança dele, parecido com ele. E eu tinha essa ideia de imagem e semelhança de Deus, de dedo, de ouvido, de orelha, né? De cabelo, de braço, de perna, de boca. Só que a Bíblia diz em João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Espírito não tem olho, Espírito não tem boca, Espírito não tem dedo, Espírito não tem braço, Espírito não tem perna. Então o que é a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus é interna, não externa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no sentido interior, no sentido espiritual. É chamado dos atributos comunicáveis. Deus é 100% bom. Deus é um ser bom. Deus faz o homem sendo bom. Deus é inteiramente amor. Deus faz o homem amando. Deus é inteiramente santo. Deus faz o homem sendo santo. Adão era completamente santo. Deus é justo. Deus faz o homem sendo justo. Deus tem vontades. Deus faz o homem tendo vontades. Deus é fiel. Deus faz o homem sendo fiel. Deus é misericordioso. Deus faz o homem sendo misericordioso. Deus é imortal. Deus faz o homem sendo imortal. Adão não morreria. Deus faz o homem sendo um ser imortal, que não conheceria a morte. Essa é a ideia de imagem e semelhança. Deus faz o homem tendo características que Deus tem. Deus faz o homem possuindo qualidades que Ele mesmo tem. Os animais foram sendo reproduzidos conforme a sua espécie. O homem foi feito conforme a espécie de Deus. O homem tinha a natureza de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança dele. E a gente observa isso, que na criação, Deus diz no versículo 5 do capítulo 1, no capítulo 1, versículo 5, Deus diz que a luz se chamaria dia. Deus diz que a escuridão se chamaria noite. No versículo 8 do capítulo 1, Deus pôs na água de cima, Ele separou o firmamento, de cima e embaixo. O firmamento de cima, as águas de cima, Deus chamou de céu. O firmamento de baixo, no capítulo 1, versículo 10, Deus disse que a terra que ficava seca, a parte seca, melhor, Deus chamaria de terra. Firmamento de cima, Ele chama de água. Céus, melhor. As águas de baixo, firmamento de baixo, Ele chama de mares. O lugar seco, Deus chama de terra. Versículo 10 do capítulo 1, Deus chama o lugar seco de terra e as águas de baixo de mares. Ou seja, Deus nomeou a criação. O dia vai se chamar, a luz vai se chamar dia. A escuridão vai se chamar noite. Firmamento de cima vai se chamar céu.
Firmamento de baixo vai se chamar mares. A parte seca vai se chamar terra. Ele nomeou. E olha como o homem era a imagem e semelhança de Deus, que Deus nomeou as coisas, e agora ele cria os animais e ele chama Adão e diz: o que eu fiz, faça também. Nomeie os animais. O que Deus fez, nomeou parte da criação. Deus chama o homem para fazer o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha acabado de fazer, nomear a criação. Deus olha para Adão e diz: nomeie os animais. Deus é soberano sobre a criação, Ele criou tudo. E tudo que Ele criou, Ele sustenta tudo que criou. Ele chama o homem e diz: possuí a terra, cuidai da terra, zela pela terra. Deus está dizendo para o homem: seja soberano sobre a terra. Há um atributo comunicável, que eu até não falei no estudo, chamado soberania. A soberania é um atributo comunicável. O Adão era soberano junto com Deus sobre a terra. O Deus soberano dividiu com Adão, dizendo: seja soberano sobre a terra. Cuida dos animais do Éden. Cultiva, zela, guarda. Fomos criados como Deus. É isso que imagem e semelhança quer dizer. Capaz de raciocinar, ter vontades, sentimentos, no sentido moral, parecidos com Deus para ser bom e sem pecado. Esse foi o homem criado por Deus, feito por Deus, sua imagem e semelhança, imagodei, parecido com Deus. Agora, por que Deus cria o homem parecido com Ele? Porque é impossível se relacionar com Deus se não possuir a natureza de Deus. E Deus quis fazer o homem a sua imagem e semelhança para se relacionar com o homem. Ele faz o homem parecido com Ele para ele se relacionar com o homem. Por que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? Porque Deus queria se relacionar com o homem, se revelar ao homem, mostrar sua grandeza ao homem, e o homem se relacionar com Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus, trazer o céu para a terra. Deus faz o homem parecido com Ele, para o homem ser representante de Deus na terra. Deus faz o homem com a natureza dele, para ele se relacionar com o homem. Ninguém consegue se relacionar com Deus se não tiver a natureza de Deus. É por isso que Ele põe a natureza dele no homem, para o homem se relacionar com Ele. Esse foi o propósito de Deus, fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem foi feito tendo a natureza de Deus. O homem foi feito possuindo qualidades que Deus possui. O homem foi feito parecido com o Criador. Chega Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz em Gênesis 3 que o diabo, por meio da serpente, induziu Eva. Eva comeu do fruto, compartilhou com Adão da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam tocar. Eles comeram do fruto, o pecado entrou. O pecado entrou no Éden, e o homem que era parecido com Deus, não é mais parecido com Deus. O homem que era a imagem e semelhança do Criador, não é mais parecido com Ele, ficou desfigurado. O homem que era como Deus, parecido com Deus, de uma forma limitada, não sendo como Ele de uma forma plena, ninguém consegue ser como Deus. De uma forma limitada, possuindo qualidades que Deus possuía, o pecado entrou e deturpou o homem. O homem ficou desfigurado. O homem que era parecido com Deus, agora o homem está totalmente desfigurado.
A consequência é que todo dia que Deus entrava no Éden para se relacionar com o homem, quando o homem peca, Deus entra no Éden, o homem corre de Deus. O homem que entrava no Éden para se relacionar, o Deus que entrava no Éden para se relacionar com o homem, Deus vinha, Adão ia direto a Deus. O homem tinha contato com Deus. Quando o pecado entra, Deus vem no Éden e o homem corre de Deus. O homem que corria para Deus agora está correndo de Deus. O homem que ia ao Criador está correndo do Criador. E isso que é interessante, o pecado não muda Deus. Quando o homem pecou, Deus não deixou de entrar no Éden. O pecado entrou da mesma forma, Deus entra no Éden. Deus vai até o homem, mas é o homem que não vai mais a Deus. É o homem que está correndo de Deus, porque o pecado não faz Deus sair, se afastar do homem. O pecado vai fazer o homem correr de Deus. Há uma inimizade, há uma separação que o homem corre de Deus, foge de Deus. O fulgor da santidade de Deus. O homem foge, o pecado mudou o homem. Os homens que eram filhos do seu amor, os homens se tornaram filhos da ira. Os homens que tinham suas mentes parecidas com a de Deus, agora a mente do homem está depravada. O homem que tinha entendimento de quem Deus era, o homem que se relacionava com Deus, agora o homem não sabe quem é Deus. Desfigurou o homem. O homem não sabe mais quem é o seu Criador. O homem que aceitava tudo que Deus dizia, Adão aceitava tudo que Deus dizia para ele. Quando o pecado entrou, o homem é incapaz de aceitar as coisas de Deus. O homem não aceita mais as coisas divinas. O homem que era junto com Deus, próximo de Deus, o homem que se aproximava de Deus, agora o homem está separado de Deus, afastado de Deus, longe de Deus. O homem que estava em devoção a Ele, agora o homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou, consequentemente, escravo do diabo. O homem que era servo de Deus se tornou servo do diabo, escravo do diabo. E esse homem ele ama as trevas. Olha como o homem ficou deturpado, desfigurado. O ser que era bom, Deus fez ele bom, agora esse homem se tornou mau. E a bondade que há nele está deturpada, desfigurada. Ele é bom para quem é bom para ele. Sim ou não? Ele faz bondade para quem faz bondade para ele. O homem que tinha amor, o amor do homem está desfigurado. O amor que o homem possui está desfigurado. Ele ama quem ama ele. A justiça do homem, a santidade do homem, o homem não é mais santo, o homem se tornou pecador. O homem que Deus vinha, ele é o encontro de Deus, agora Deus vem, ele está correndo de Deus, se escondendo de Deus. A santidade do homem acabou, o homem se tornou pecador. O homem que era justo, a justiça do homem está corrompida, deturpada. É só a gente olhar para o nosso cenário político. A justiça do homem está corrompida, deturpada. Não há justiça no homem, a ponto de Deus dizer que a justiça do homem são como trapo de imundícia. O homem que tinha vontades, o homem não tem mais livre-arbítrio. O homem perdeu o seu livre-arbítrio. O Adão que tinha vontades como Deus, o homem perdeu o seu livre-arbítrio. O homem se tornou agora escravo do pecado. Escravo do pecado, ele se tornou prisioneiro do pecado. O homem que era fiel,
se tornou infiel. Quando Deus chega dizendo: Adão, quem abriu os olhos de vocês? O que aconteceu? Ele olha para Eva e diz: foi a mulher que o Senhor me deu. A fidelidade de Adão ali é quebrada. O homem que era fiel a Deus e fiel a Eva, ele agora deixa de ser fiel a Deus e fiel a Eva. A fidelidade dele é quebrada ali. Quebrou a fidelidade do homem. O homem está desfigurado. O pecado entrou, desfigurou o homem. O homem está totalmente desfigurado. O homem está totalmente quem ele não foi criado para ser. É assim que está a nossa sociedade. É assim que está o mundo. O homem sendo quem não foi criado para ser. Por causa do pecado. Só que a boa notícia do Evangelho é que Cristo, o Cordeiro de Deus, já estava imolado antes da fundação do mundo. O pecado não pegou Deus nunca de surpresa. O pecado, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. O Cordeiro já estava pronto antes da fundação do mundo. Se o pecado entrasse, o Cordeiro já estava pronto. A redenção de Cristo já estava pronta na eternidade em prol do homem. O Cordeiro já estava imaculado, imolado antes da fundação do mundo. A boa notícia do Evangelho é que Cristo se despiu de toda a sua glória. Todos os homens correndo de Deus, e agora Deus vem em busca dos homens. Todos os homens correndo de Deus, agora Deus vem atrás do homem. Todos os homens dizendo: eu não te quero, o pecado me mudou, eu nem te conheço. E a boa notícia do Evangelho é que ele se faz homem, dizendo: eu vim te buscar. Eu vim atrás de você, não porque você merece, mas por causa da minha graça, por causa da minha bondade, por causa da minha misericórdia. O homem que está correndo de Deus, agora Deus está indo atrás do homem, gente. Deus se despiu de toda a sua glória. Cristo Jesus se tornou servo. Homem como um de nós. Foi obediente até a morte, morte de cruz. O homem que está correndo dele, a boa notícia do Evangelho é que Cristo veio buscar os que se haviam perdidos no pecado, os que se perderam. Ele se faz homem. Aos 33 anos de idade, ele vai para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Cristo pegou todos os pecados do homem, esses pecados que desfigurou o homem, essa natureza adâmica, o pecado que ocasionou a depravação do homem. Cristo imputa nele. Cristo coloca nele. Cristo põe nele na cruz do Calvário. O homem que ficou desfigurado, Cristo toma, imputa nele. Há um salmo messiânico, se eu não me engano, é o Salmo 22, se eu não me engano, que diz, Davi diz, é um salmo messiânico, uma profecia que Cristo se tornou um verme. Cristo na pele está sentindo o pecado. Cristo na cruz ficou desfigurado. Ele pegou o que o homem se tornou e colocou nele. Esse é o escândalo da cruz, é que o santo se fez pecado. O santo se tornou um homem corrompido pelo pecado. É isso que Cristo se tornou na cruz. Cristo se fez pecado. Aquilo que o homem se tornou, ele pega e se torna na cruz. Ele toma, ele tira do homem. Ele imputa nele, ele coloca nele aquilo que o homem se tornou. Ali está o pecado dos homens. O homem que ficou desfigurado, ele imputou nele.
E qual é o propósito de Cristo tomar tudo isso? É o que Paulo diz lá naquela carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 24. Cristo assume, Cristo imputa nele, coloca nele, Cristo se torna o homem desfigurado para que o homem voltasse a ser a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei para você, mas isso é bom demais, irmãos. O pecado me desfigurou e Cristo se torna pecado para me voltar a ser quem Ele me fez para ser. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo está dizendo, o homem se tornou uma nova criatura. O homem não se tornou um ser desfigurado melhor, não, ele se tornou um novo ser. Eu não sou um Alex melhor, eu sou um novo Alex. O homem se tornou uma nova criatura, é o que Paulo está dizendo. Cristo pega a criatura antiga do homem, desfigurada do homem, para o homem se tornar uma nova criatura. Qual? Aquela parecida com Deus. Aquela que lá no Éden ele fez o homem, parecida com ele. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Paulo diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, vamos lá, vamos ler junto? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Paulo está dizendo, na eternidade, Deus de antemão já tinha conhecido. E lá, esses que ele conheceu, ele já predestinou. Para quê? Para ser como Jesus. Ele olhou para o Alex já na eternidade, antes do Alex existir. Sabendo que o pecado ia corromper o Alex, ele disse, eu já predestinei o Alex para ser como Jesus. O meu plano para a vida dele não vai mudar por causa do pecado. O pecado não pegou Deus de surpresa. Fomos predestinados para sermos como Cristo. Paulo está dizendo, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para ser como Jesus. Então, o que Deus fez no Éden vai voltar. O homem vai ser a imagem e semelhança do Criador. Fomos escolhidos, fomos predestinados para ser como Cristo. Ele recebe, ele imputa nele aquilo que nós nos tornamos para a gente voltar a ser como ele. Ele pega a nossa natureza para a gente voltar a ter a natureza dele. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha o que Paulo está dizendo, todos nós, com a face descoberta, estamos contemplando a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Ele está dizendo que na nova aliança estamos sem véu no rosto, estamos contemplando a face de Cristo. Estamos sendo transformados à imagem dele novamente. De glória em glória estamos sendo transformados para nos tornarmos a imagem dele novamente. Isso é o processo da santificação.
Ele nos justificou e agora está nos santificando de glória em glória, para a gente ser parecido com Ele de novo. Essa é a boa notícia do Evangelho, que o homem se tornará a ser a imagem e semelhança do seu Criador. Essa é a boa notícia do Evangelho, que um dia não teremos mais um corpo corruptível. Essa é a boa notícia do Evangelho, que vai chegar um dia que não vai ter mais pecado. Essa é a boa notícia do Evangelho, que um dia nós iremos nos relacionar com Ele, santo, puro, sem mancha, sem ruga, sem mácula, a imagem de Cristo. Ele está nos transformando a sua imagem, de glória em glória, de glória em glória. Por isso que o Evangelho é progressão e não regressão. A gente está sendo transformado de glória em glória. O Alex de hoje não é o mesmo Alex de ontem. O Alex de amanhã não vai ser o mesmo Alex de hoje. O Alex de hoje não é o mesmo Alex do ano passado, do mês passado, porque de glória em glória eu estou me tornando mais parecido com ele. Então ele pega a nossa natureza para a gente voltar a ter a natureza dele. Essa é a boa notícia do Evangelho. Que o pecado corrompeu o homem. E sem o homem merecer, Cristo paga um alto preço para ele voltar a ser como ele mesmo, como Cristo é. Agora tem um versículo que é um dos que eu mais gosto. É a primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17. João diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. João está dizendo, no grande dia, no dia do juízo, no dia do julgamento, os de Cristo não vai ter medo de se apresentar. Os que são de Cristo terão confiança, se apresentarão a Ele confiantes, porque foram aperfeiçoados no amor. Esse aperfeiçoados no amor, João está dizendo a respeito do amor dele por nós. João está dizendo que fomos aperfeiçoados no amor, entendemos o amor dele. A nossa base da fé está no amor dele por nós. E aí a gente se apresenta porque sabemos que ele nos amou, nos predestinou, nos conheceu, pagou o alto preço. Todo o Evangelho está aqui, aperfeiçoado neste amor. E aí a gente se apresenta confiante. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como está escrito. Neste mundo somos como Ele. Qual é a nossa identidade? Eu sou como Jesus. Quem somos? Como Cristo. Ele pegou a minha natureza desfigurada e me deu a dele de novo. O novo nascimento, a nova criatura, eu repito isso, não é uma velha melhorada, é uma nova. Por isso que Paulo diz, se renova o entendimento de vocês, se revistam do novo homem, entendam que vocês são novas criaturas. Paulo vai naquele capítulo 4, versículo 24, até o capítulo 6, versículo 9, falando como é a vida de uma nova criatura. Ele fala como se deve ser no trabalho, como deve ser na família, como deve ser os escravos, qual é o procedimento de uma nova criatura. Ele vai do capítulo 4, falando de uma nova criatura, até o 6, nos procedimentos de uma nova criatura. Por quê? Porque Paulo está dizendo, nós somos como Ele. João diz, nós somos como Ele. Como Ele é, nós somos. O que o mundo precisa não é de mais um Alex, não é de mais uma Laís, não é de mais um Caio, não é de mais um Giovanni. A faculdade não precisa de mais um agente, mais um nós, esse ser caído. O hospital, a medicina, a política, o mundo não precisa de mais um Adão caído. O mundo precisa de mais um Cristo, de Cristo. Somos como Ele é neste mundo. Diante do Pai, nós somos como Cristo. É por isso que os portais celestiais vão se abrir,
Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que são puros de coração, limpos de mão, os santos. Ninguém sobe, ninguém entra, só Cristo entra. Aí Ele nos insere nele, Ele nos justifica, Ele nos coloca nele, o Pai vê Cristo, o reino se abre, a igreja entra. Por quê? Porque como Ele é, nós somos. Esse sempre foi o plano de Deus, fazer o homem parecido com Ele. Como Ele é, nós somos. O mundo precisa de Cristo, gente. E aí eu fui ler um comentário do John MacArthur. John MacArthur disse algo brilhante. Ele disse assim: na terra, o filho era o prazer do pai. Da mesma forma, os filhos de hoje são o prazer do pai. Na terra, o filho chamava Deus de pai. Da mesma forma, os crentes podem chamar Deus de pai. Porque como Ele é, nós somos neste mundo. O pai vê Cristo na igreja. O pai vê Cristo em nós. Agora a loucura está aqui. Ainda em 1 João, capítulo 3. Um capítulo antes. Versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha o que João diz. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele o é, João. Somos ou não somos? No 4 você disse que somos. No 3:2 você está dizendo que seremos. É os que o teólogo chama de já e ainda não. Na eternidade, Deus não está preso ao tempo. Na eternidade, já somos. Agora estamos sendo. É o já e o ainda não. É o mesmo com o reino dos céus. Cristo trouxe o reino. O reino já veio e ainda não veio. O reino veio em parte, mas não em plenitude. A mesma coisa. Somos como Cristo em parte, mas ainda não em plenitude. Mas em breve, o céu se rasga, a trombeta toca. Como Ele é, nós seremos novamente. Ele desce com a nova Jerusalém. Reinaremos com Ele aqui. Veremos Ele face a face. E nós seremos como Ele é. Eu não lembro qual era o teólogo, mas ele diz: eu choro porque ainda há pecado em mim, mas eu me alegro porque um dia não terá mais pecado em mim. É isso. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A boa notícia é que vai voltar. E melhor. Vai voltar e vai ser melhor. Porque Adão era filho da criação. Nós somos filhos adotados. Adão era um filho de Deus como criatura. O pecado entrou, agora Deus faz o homem sendo parecido com ele e adota ele. O homem agora é como Cristo para o Pai, mais do que como era Adão. No novo céu e na nova terra vai ser melhor do que o Éden. A semelhança superior. Como Ele é, nós seremos. É por isso que por causa do pecado o homem precisa nascer de novo para ser parecido com Cristo. O homem precisa nascer de novo, precisa haver regeneração, mudança de pessoa, de ser. Saiu Adão e entrar na natureza de Cristo para sermos como Ele. Eu encerro aqui dizendo que essa é a nossa natureza. Fomos criados para ser como Ele. Fomos criados à sua imagem e semelhança. O pecado desfigurou, Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados, que nos desfigurou, para retornarmos a ser como Ele. Quem eu sou como Ele. Quem nós somos como Ele. Esse mundo, a igreja está no mundo, sendo como Cristo. Pequenos Cristos. A família de Cristo. Cristo espalhado pelo mundo por meio da sua igreja. Cristo continua agindo por meio do seu corpo.
O corpo de Cristo, que é a igreja, é o representante de Cristo, é como Cristo no mundo, como Ele é, nós somos. A natureza divina vai voltar em nós. A semelhança dEle, parecido com Ele. E viveremos para sempre, desfrutando e gozando da plenitude da pessoa dEle. O veremos face a face. Viveremos para sempre com Ele. E isso aqui, de glória em glória, está sendo transformado. A santificação, processo de glória em glória, está sendo transformado. De glória em glória, a natureza dele está aumentando em nós. De glória em glória, até nos apresentarmos diante dele naquele dia, sem mancha, ruga, semelhante, nem coisa semelhante. E quando nós estarmos diante dele, seremos como ele. Transformado inteiramente. Transformado inteiramente. O plano de Deus em fazer o homem à sua imagem e semelhança não foi um fracasso. O plano de Deus em fazer o homem à sua imagem e semelhança não caiu abaixo. O pecado não pegou Deus de surpresa e o plano dele não foi por água abaixo, de maneira alguma. O cordeiro já estava morto para fazer o homem voltar a ser como ele. Amém? Essa é a boa notícia que nós temos, é que um dia seremos completamente como Ele é, como Ele é, como Ele é. E agora, já sou e ainda não, estou sendo, está sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Você pode ficar em pé no seu lugar? Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Tudo que o mundo precisa é de alguém mais parecido com Cristo. E Cristo está fazendo isso em nós. Tudo que o mundo precisa é de alguém parecido com Cristo. E Cristo está fazendo isso em nós. O mundo não precisa de mais um seu nome. O mundo precisa de Cristo. E Ele está fazendo isso em nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pelo Evangelho.